Você já se perguntou por que algumas espinhas são apenas vermelhinhas e tem outras que têm aquela coloração amarelada, tem pus? Hoje eu vou te contar tudo sobre as diferenças entre a acne papulosa e a pustulosa e por que umas têm pus e outras não. A acne papulosa e pustulosa são duas formas comuns de acne inflamatória e a principal diferença entre elas é a presença do pus. As pápulas são aquelas espinhas vermelhas e inflamadas que aparecem na pele e que muitas vezes a gente chama de espinha interna. Elas são dolorosas ao toque, mas não têm pus. Na acne papulosa, os ósseos ficam obstruídos por sebo, células mortas e bactérias. A ação da bactéria gera ácidos graxos que são irritativos e isso vai causar uma irritação no canal folicular que, associado com essa obstrução, leva a uma inflamação local, mas sem a presença de pus. As pústulas, elas são bem parecidas com as pápulas, mas tem uma diferença crucial, que é a presença do pus. Esse fluido branco ou amarelado é resultado da resposta do sistema imunológico combatendo as bactérias no canal folicular. O pus nada mais é do que a combinação de células do sistema imunológico, bactérias e resíduos celulares, formando esse fluido espesso composto por esses componentes que eu falei, que seriam, os glóbulos brancos mortos, bactérias e tecido cutâneo. A inflamação aqui ela é mais intensa e os glóbulos brancos eles se acumulam, fazem ali todo o seu processo, o que vai gerar o pus. Se você está gostando dessas explicações, já deixa o seu like no vídeo. Esse vai ser um excelente indicativo para mim. Não custa nada para você, mas vai fortalecer muito o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, para você não perder nenhum conteúdo de estética. E eu posto um vídeo novo aqui praticamente todos os dias. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí com todo mundo. A principal diferença entre pápulas e pústulas está na intensidade da inflamação e na resposta do sistema imunológico. Nas pápulas, a inflamação ela é mais leve, digamos assim, por isso não há esse acúmulo de pus. Já na pústula, a inflamação ela é mais severa e aí o corpo vai enviar glóbulos brancos para poder combater as bactérias, o que vai resultar na formação do pus. Essa é a explicação de uma acne ter pus e a outra não. Tudo vai depender do nível da inflamação causado pela bactéria. No caso da acne papulosa, há inflamação, mas o sistema imunológico ainda não enviou um grande número de glóbulos brancos para a área, resultando em uma lesão inflamada, mas sem a presença de pus. E na acne pustulosa, o sistema imunológico ele responde de uma forma mais agressiva, enviando mais glóbulos brancos para poder combater as bactérias. E esses glóbulos brancos, eles se acumulam no local da infecção com todo ali processo que eles fizeram, o que vai formar o pus. Essa imagem aqui ela é maravilhosa porque ela dá um panorama pra gente de tudo que está acontecendo internamente. Então essa primeira aqui, a gente tem uma pele saudável, Ela é considerada saudável porque as glândulas sebáceas elas estão trabalhando equilibradamente e a gente precisa de oleosidade. Então é importante que as glândulas sebáceas elas façam ali o seu papel, mas não exageradamente. Então ela precisa trabalhar e ela precisa produzir esse sebo, essa oleosidade. Nessa segunda aqui, a gente já tem essa glândula sebácea ela trabalhando de uma forma menos equilibrada. Então ela está produzindo ali em excesso. Então ela produz o sebo e o sebo, ele é eliminado pelo ósseo. Só que aqui nesse caso ele fica obstruído, porque tem muita ali oleosidade, juntou ali com as células mortas e acabou, fazendo essa obstrução nos ósseos. Então é isso aqui que a gente tem. E já conseguimos ver a presença de bactérias. Só que aqui a gente ainda não tem um processo inflamatório instalado. Tem muita produção de oleosidade, tem bactérias ali, habitando, porque a gente tem bactérias que habitam a nossa pele, normal. Então as bactérias elas estão aqui, mas ainda não gerou nenhuma irritação nesse folículo, nesse canal folicular para poder desencadear um processo inflamatório. E aqui, como a gente tem essa camada aqui protetora, a gente tem um comedão fechado. Nesse terceiro aqui, a gente tem um comedão aberto, que é o que a gente chama de cravo. Então, essa glândula sebácea, ela está trabalhando em excesso, enviando o sebo da mesma forma. Só que nesse caso aqui, como a gente não tem uma proteção aqui, junta as sujidades do meio ambiente, esse sebo ele também vai oxidando e aí a gente tem essa coloração mais escura. Mas aqui a gente tem
sebo, a gente tem bactéria, a gente também tem células mortas, tudo aqui junto. Nesse quarto aqui, a gente já tem um processo inflamatório. Então, a glândula sebácea, ela tá produzindo bastante sebo, a gente tá com obstrução aqui, né, desse sebo, bastante sebo no local. A gente já tem a presença, né, a gente tem também, né, a presença de bactérias, produzindo ali os ácidos graxos que vão causar irritação no folículo, né, nesse canal folicular. Então perceba que aqui já tá vermelhinho aqui ao redor e já temos também a presença de células de defesa do nosso corpo. Então o nosso corpo já tá ali tentando controlar aquela inflamação. E aqui no quinto, onde a gente tem, né, a acne pustulosa, a gente vai ter tudo isso: produção excessiva de sebo, acúmulo de sebo, obstrução dos ossos, presença de bactérias, presença, né, de células de defesa do nosso corpo associada aos glóbulos brancos, que vai fazer, né, todo o processo, e aí a gente vai ter a formação desse pus. Então a diferença, né, da acne papulosa para a acne pustulosa é justamente a formação desse pus, que se dá principalmente por conta da intensidade da inflamação e presença, né, de glóbulos brancos. Ambas as formas de acne inflamatória podem ser tratadas de maneiras similares, com foco em reduzir a inflamação, controlar a proliferação de bactérias e prevenir a obstrução dos ossos também. Eu vou falar sobre os tratamentos e os cuidados, mas antes me diga aí se meu conteúdo ele te ajuda ou ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo continuar esse trabalho e trazer mais conteúdo com mais qualidade para você. Para isso, você pode, né, se tornar membro aqui do canal no YouTube ou apoiar através do QR Code que vai aparecer aí na tela. O link para facilitar tudo isso está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Vamos voltar para os cuidados e os tratamentos. Na higienização da pele, utilize produtos de limpeza com ácido salicílico para poder, né, remover o excesso de oleosidade, células mortas, para a gente poder controlar a inflamação e as bactérias. Os produtos tópicos que podem ser utilizados são peróxido de benzoíla, ácido salicílico, retinóides. Na verdade, esses daqui são os mais comuns, mas a gente tem uma diversidade de ativos que podem ser utilizados para a acne inflamada. Antibióticos, ele pode ser preciso, e aí a gente utiliza, né, em casos mais graves, antibióticos tópicos ou orais, e eles precisam, né, ser prescritos. Eles vão servir para poder reduzir as bactérias e controlar também a inflamação. Pode ser preciso utilizar antibióticos em casos mais graves e resistentes, e aí pode ser utilizado antibióticos tópicos ou orais que devem ser prescritos por uma médica para poder, né, reduzir as bactérias e a inflamação. Consulte sempre uma profissional para que ela possa te orientar. As profissionais, elas podem, né, recomendar alguns tratamentos mais específicos, como terapias à base de luz, peelings. Tudo vai depender da severidade da acne. Então é importante, né, consultar uma profissional para ela poder fazer uma avaliação e direcionar o melhor tratamento e também o melhor cuidado para você seguir aí em casa. Por falar nisso, é super importante seguir um regime de cuidados adequados em casa e ter ali, né, uma profissional para poder realizar o tratamento mais específico para o seu caso. E a gente tem muito tratamento, viu? O que não pode é a gente ter acne e não cuidar. Agora, para prevenir a acne papulosa e pustulosa, mantenha uma rotina de cuidados com a pele, lave o rosto 2 vezes ao dia, evite produtos comedogênicos. Se você tiver tendência à acne, considere utilizar o peróxido de benzoíla com frequência para poder, né, prevenir o surgimento da acne. Tem vídeo meu aqui falando já sobre o peróxido de benzoíla, eu vou deixar o card aqui para você assistir depois. Eu, por exemplo, tenho muito problema com acne e eu faço uso regular do peróxido de benzoíla. E a minha acne está muito controlada. Hoje em dia aparece 1 a 2 quando está próximo ali do período menstrual. Mas eu consegui controlar bem a acne utilizando o peróxido de benzoíla no meu dia a dia. Um outro aviso importante: nunca esprema as espinhas, porque isso pode piorar a inflamação e causar também cicatrizes. Agora você sabe por que tem algumas espinhas que tem pus e a outra não. A chave está na intensidade da inflamação e na resposta do sistema imunológico. Aproveita e me conta aí se você tem acne. Normalmente essa acne, ela tem pus, ela não tem pus, como é que você trata? Conta aí pra mim tudo. Se tiver dúvidas, coloca aqui também que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!